Olá, querido aluno e querida aluna, seja muito bem-vindo a esse semestre, a esse novo ano, e que coisa boa nós podermos estar juntos para darmos aí continuidade a um processo que é tão importante para cada um de nós, a sua formação, esse processo ensino-aprendizagem, e para mim é um prazer muito grande poder te acompanhar nessa jornada. Eu sou a professora Ana, eu estarei com você nessa teleaula e nas próximas teleaulas e também dentro de todo o conteúdo que você tiver acesso relacionado à nossa disciplina, que é comportamento organizacional. Nós vamos falar nessa teleaula sobre o indivíduo e a sociedade. E que bom! Então, seja bem-vindo. Eu espero que você esteja bem, com saúde, você, sua família. E olha só, né? A gente poder estar aqui juntos, em tempo real, conversando sobre uma disciplina tão estratégica para a sua formação é muito bom, não é verdade? Comportamento organizacional é uma disciplina que carrega variadas dimensões, variados conteúdos e também variadas estratégias práticas para que você, enquanto futuro gestor, possa aplicar no seu dia a dia de trabalho. E olha que bacana, a professora vai se movimentar aqui e eu quero já te contar o que nós vamos trabalhar nas próximas teleaulas. Então, nessa teleaula, a gente vai falar sobre o indivíduo, a sociedade, a organização. Vamos trabalhar muitos conceitos importantes. Na aula que vem, nós falaremos a respeito de dois fenômenos que são muito instigantes, que também despertam muito a curiosidade, a liderança e a motivação. Na terceira teleaula falaremos sobre as relações interpessoais, grupos, equipes. A gente vai tratar um pouquinho sobre as relações de conflitos. E na nossa última teleaula, nós vamos tratar sobre a qualidade de vida no trabalho, o que fazer para levar a qualidade de vida para as pessoas dentro das empresas. Então, olha só quanta coisa bacana a gente vai poder juntos refletir, discutir, trocar ideias. Então, aproveite. A sua participação, ela é fundamental para tornar a nossa aula mais que produtiva, rica, né? Cheia aí de oportunidades de aprendizado. Vamos então ao quadro, que eu quero levar você a dar uma olhadinha em algumas informações importantes que é bacana você saber. Aqui você tem informações a respeito do que você vai receber enquanto conteúdos e conhecimentos e habilidades para a sua formação. Então, a competência dessa nossa unidade é levar você a entender o conceito de comportamento organizacional, identificando a relação que existe entre indivíduo, sociedade e organização. Também você vai compreender quais são as variáveis sociais, políticas e culturais que envolvem, né, a vida dos indivíduos dentro das empresas e as formas de promover qualidade de vida nas organizações. Nessa nossa teleaula, a gente vai tratar sobre as variáveis do comportamento organizacional, a relação existente entre indivíduo, sociedade e organização e também a influência do comportamento humano nas organizações. Então, é muita coisa, muito conteúdo, mas que certamente vai te abrir um horizonte, né, de aprendizados, de possibilidade de reflexão. São assuntos muitas vezes complexos, delicados, mas que a gente precisa tratar, porque a gente vai lidar com as pessoas dentro das organizações, sejam elas públicas, privadas, pequenas, grandes, não importa. São as pessoas que estão ali e são elas que a gente precisa ajudar, trabalhar, fazer com que elas produzam relações satisfatórias e, claro, também que elas tragam resultados positivos para os lugares onde elas estiverem. Vamos começar perguntando sobre algumas questões. Veja no quadro. Bom, é sempre importante a gente começar se perguntando, né? Poxa, por que estudar o comportamento organizacional? Você que está aí buscando uma formação na área de gestão de pessoas, o que você vai precisar saber sobre comportamento organizacional? E a psicologia, né? Ela está aqui como, né, uma área do conhecimento, o que ela pode ajudar, qual é o papel da psicologia
nesse momento da disciplina. Se estamos falando em comportamento, estamos falando de pessoas. As pessoas é que se comportam. O que faz com que as pessoas sejam tão diferentes e também tão semelhantes ao mesmo tempo? E ainda, o que é cultura, o que é clima organizacionais, o que tem a ver com comportamento organizacional e qual a importância da comunicação em todo esse processo, a comunicação também como um fenômeno tão importante, tão humano, que a gente precisa, então, compreender. Então, diante de tudo isso, né, de todos esses desafios, é que eu convido você, então, a começar a nossa aula. Vamos lá. O indivíduo, a sociedade e a organização. Então, veja, se a gente parar para pensar numa organização, numa instituição de trabalho, né? Que é a forma como a nossa sociedade hoje estrutura o trabalho. Na verdade, o trabalho, ele se manifesta, se apresenta de diversas maneiras, né? As organizações, elas podem ser pequenas, grandes, públicas, privadas, mais modernas ou mais conservadoras. Não importa, né? Em todas elas, as pessoas vão estar ali e vão buscar desenvolver os produtos, os serviços que essas organizações têm a oferecer para o mercado de trabalho. Então, como é importante a gente pensar nas pessoas nesse contexto? E aí a gente começa a adentrar num universo bastante complexo. Imagine um monte de pessoas dentro de um mesmo ambiente de trabalho que são diferentes, que pensam muitas vezes, né, diferentemente do colega que está ali do seu lado, que tem uma história de vida diferente. Como lidar com tudo isso? Como trabalhar essa convivência, essas relações? Olha só, veja o campo que nós estamos adentrando, que é um terreno aí bastante delicado, mas também é muito desafiador e muito instigante para a gente buscar compreender. Então, lá no quadro, a gente já começa a conversar sobre o comportamento humano nas organizações e, para isso, é importante entendermos como as pessoas, elas desenvolvem as suas relações humanas, que irão, claro, definir também as suas relações interpessoais. Então, a gente tem aqui, dentro do comportamento humano nas organizações, alguns eixos que não podem, na verdade, ser pensados isoladamente, tá? O primeiro eixo é o eixo do indivíduo. Esse ser humano tão único, tão complexo, com a sua história, com os seus próprios sentimentos, necessidades, né? Esse indivíduo, ele vai adentrar um espaço de trabalho, né, na organização, na instituição, independente de qual modelo for, e ele vai influenciar o lugar onde ele está e, ao mesmo tempo, ser influenciado. Olha as relações humanas começando, né, a se desenvolver nesse cenário do trabalho. Então, a organização é o nosso segundo eixo. Só que a gente também não pode deixar de considerar que todos nós estamos submetidos a um contexto muito maior, que é a sociedade. Olha aí o nosso terceiro eixo. A sociedade impacta diretamente na vida organizacional e, consequentemente, na vida das pessoas, dos grupos. E a sociedade, ela está sempre, né, se transformando, modificando, trazendo novos aprendizados, e a gente também vai se transformando e vai se atualizando, né, mediante esse cenário social ao qual a gente está submetido. Afinal de contas, a gente não vive isolado do mundo, muito pelo contrário, né? Quantas condições novas que a sociedade nos apresenta que impacta diretamente a vivência, né, individual de cada pessoa. Falamos então desses eixos. Claro que a gente não pode pensar no ser humano individual apartado desses eixos, mas para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, de uma maneira didática, eu quero levar você a pensar particularmente agora no indivíduo. E quando a gente pensa no indivíduo singular, a gente já lembra de uma palavrinha, de um conceito da psicologia muito explorado, que é a personalidade. Vamos ver? Bom, a personalidade pode ser definida como a forma de pensar, sentir, expressar-se e agir que, combinados, transformam-se em padrões únicos de comportamento de cada pessoa, tornando cada indivíduo um ser único. Bom,
Tenho certeza que você já deve ter utilizado essa palavra em algum momento da sua vida, né? Quando a gente fala assim, aquela pessoa tem personalidade, ou fulano não tem personalidade. Será que é essa personalidade estudada pela psicologia, né? A psicologia, ela busca se apropriar, né, dos conceitos que auxiliam na tentativa de compreender a complexidade que é o ser humano. A personalidade é um desses conceitos. De um modo muito geral, a gente pode entender a personalidade como aquele conjunto de características marcantes que vão determinar o modo de uma pessoa agir, pensar, sentir, ser, e que vai diferenciar essas pessoas, né, essa pessoa, das outras que ela convive. E é importante que seja assim, né? É importante a gente identificar no outro características que sejam particulares, até para que a gente possa manter as nossas relações, certo? Só que muitas vezes, né, diante, né, de uma definição como essa, a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu tenho características que são marcantes, né, que me identificam para o outro, então eu sou assim, não vou mudar, minha personalidade vai ser assim para o resto da vida. Não, a gente não pode pensar dessa maneira, porque a personalidade, ela sofre influências diretas do meio social ao qual a gente vive, dos determinantes ambientais. Então, a gente também recebe influências de todas as convivências e interações pelas quais a gente vai construindo na vida. Tanto que a psicologia, ela fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, ele é determinado pelas condições não só biológicas, mas também psicológicas e sociais em interação. Então, olha aí a complexidade do ser humano. E um fator que compõe a nossa personalidade e que para a gente é muito importante são os nossos valores. Vamos ver. Os valores pessoais, né, eles começam a ser aprendidos na infância. Quando você chega numa família, né, você começa a ter os primeiros aprendizados lá no primeiro grupo social, e aí você vai aprendendo esses valores, o que é certo, o que é errado, como lidar com as pessoas, né? E assim você vai então se desenvolvendo, só que você vai ampliar o seu cenário social. Isso significa então que você vai se moldando de acordo com os valores dos grupos sociais em que a gente está inserido. Olha que informação interessante. Então, quer dizer que a gente pode aprender novos valores. E eles acabam sendo para nós crenças relevantes que nos auxiliam a tomar decisões. Então, eles guiam nossas decisões no cotidiano. Alguns pesquisadores até classificam os valores, aqui a gente tem dois tipos. Os valores terminais, que são aqueles que se referem a objetivos finais desejáveis. Talvez aqui a gente possa eleger como um valor terminal hoje a saúde, né? Um valor tão buscado por todos nós, em especial nesses tempos de pandemia, né, que a gente está vivendo. E os valores instrumentais já são aqueles que se referem aos meios para alcançar os valores terminais, para alcançar esses objetivos finais. Então, se a gente tem como valor terminal a saúde, um valor instrumental pode ser aqui, por exemplo, a disciplina no meu estilo de vida, né, na minha alimentação, na minha rotina. E nós temos ainda as atitudes, as manifestações, né, de parte da nossa personalidade. O que são as atitudes? As atitudes são a forma de agir ou reagir frente a um estímulo, que pode ser uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma situação. Então, a gente vai agir sobre o mundo, certo? Só que a gente se engana quando a gente pensa que o nosso agir é automático, é isolado. Não é. Quando eu coloco uma ação em prática, eu, ao mesmo tempo, penso sobre essa ação, o fator cognitivo está aí sendo acionado e também, ao mesmo tempo, eu sinto, né? Eu me implico, eu me envolvo com essa ação. Olha aí o fator afetivo, até que, então, eu haja sobre o mundo, né? Eu coloque uma ação em prática e aí eu manifesto, então, o meu comportamento, o fator comportamental. Tudo isso, então, para indicar para nós que nós somos seres que somos, né, integrados, estamos aí o tempo todo sendo influenciados por variadas dimensões e que por isso a gente precisa olhar para esse ser humano de uma maneira muito cuidadosa.
Bom, falamos que a psicologia é a ciência do comportamento. E o que é a psicologia, né? De repente você aí gosta bastante de psicologia, né? Às vezes alguém falou assim, você tem jeito de psicólogo, né? Quando você dá um conselho para um amigo ou quando você toma uma decisão de uma maneira, né, assertiva, não é assim? Por que as pessoas classificam dessa maneira? E, inclusive, essa é uma forma de pensar na psicologia do senso comum. Mas a gente tem uma psicologia que é científica, a psicologia que carrega aí uma diversidade de saberes que tem por objetivo nos ajudar a compreender o ser humano em todas as suas manifestações, inclusive no seu mundo interno. Então, essa psicologia, esse campo científico, vai nos ajudar muito na nossa disciplina. Vamos conhecer um pouquinho. A psicologia, então, ela é considerada uma ciência. Toda ciência, ela estuda um fenômeno da realidade. Então, toda ciência estuda, tem um objeto de estudo. Com a psicologia não é diferente. E o objeto de estudo da psicologia é a concepção de ser humano. Quem é esse homem, essa mulher, esse ser humano, o que ele carrega, como ele aprende, quais são as características que o compõem, como é o seu mundo interno. Então, veja, a gente está falando aqui mais uma vez, né, de um ser que é múltiplo, diverso, complexo. E justamente por isso, a psicologia ela é pautada nas diversas abordagens teóricas. Então, a gente até costuma dizer que não existe uma psicologia só. Existem várias psicologias, porque há aí, dentro da psicologia, uma diversidade de objetos de estudo. Tem abordagens da psicologia, por exemplo, que procuram entender o ser humano a partir do comportamento. Outras vão entender o ser humano a partir da percepção, é um outro olhar. Outras abordagens vão procurar compreender o ser humano a partir do inconsciente, né? Então, são olhares diferentes sobre o mesmo fenômeno. Só que todas as abordagens, de um modo ou de outro, vão convergir em alguns pontos que são primordiais, de que o ser humano, ele é um ser histórico, ou seja, ele vai agregando as experiências vividas e aprendidas no decorrer do seu desenvolvimento. E essas experiências, esses aprendizados nunca param. Então, a gente está falando de um ser que está em permanente mudança e que se transforma, né, mediante esse cenário social, cultural, político, econômico, ao qual ele faz parte. Então, a psicologia considera o ser humano em interação o tempo todo. E a gente tem na psicologia não só um campo de estudos muito frutífero, mas também um campo de muitas ações práticas, né? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da psicologia clínica, né? Ou da psicologia jurídica, que atua no campo do direito, ou da psicologia escolar, ou ainda da psicologia do esporte, né? São vários os campos de atuação. E nós temos ainda aquela psicologia que vai se dedicar mais especificamente à relação do homem com o seu trabalho, que é a chamada psicologia organizacional e do trabalho. Vamos ver. Bom, então essa psicologia, ela vai utilizar o conhecimento acerca do comportamento humano nas organizações, na gestão de pessoas e nas equipes. É uma psicologia, então, que vai se debruçar, vai tentar compreender a relação do homem com o seu trabalho. E essa psicologia é que vai nos ajudar muito na nossa disciplina de comportamento organizacional. É importante você saber que a psicologia organizacional e do trabalho passou por algumas fases, né? No Brasil, passou por alguns processos evolutivos. Então, vamos entender. Um primeiro momento marcante dessa psicologia foi mais ou menos em 1924 até 1970, em que começaram a surgir no nosso país as primeiras indústrias, as fábricas, né? Aí a gente tem a psicologia industrial, que é um tipo de psicologia a serviço das indústrias, muito atrelada aos interesses das indústrias, né? Nessa fase, inclusive, começa a surgir práticas da área de recursos humanos que até hoje esses profissionais atuam, como recrutamento e seleção,
como treinamento e desenvolvimento, mas claro que de uma maneira bastante, né, convencional, bastante operacional, própria daquela época. Aí a gente tem sempre mudanças no mundo, né, de um modo geral, e lá pela década de 1970, até mais ou menos meados de 1990, a gente tem mudanças na estrutura das organizações, surgindo então a psicologia organizacional, que fica muito próxima dos setores organizacionais, contribuindo para a melhoria dos trabalhos, para as relações humanas no trabalho. Aí outros temas começam a ser de interesse dessa psicologia, como a liderança, como a motivação, como grupos e equipes. Aqui, inclusive, é uma fase em que as multinacionais começam a se instalar no Brasil e trazer também modelos de gestão importados de outros lugares. A psicologia começa a se apropriar desses saberes também, até que, né, a gente vai sempre mudando, se transformando. E em 1990, mais ou menos, né, nunca é certinho e sempre as mudanças elas vão sendo agregadas, né, por nós. Mas na década de 90, para nós aqui no Brasil, até os dias atuais, a gente sofre, né, a influência da globalização, né? Então o mundo começa a ficar muito mais próximo, os países, né, encurtam as suas distâncias, né? Então aqui a gente vê um mundo muito transformado. E nós vemos então a psicologia organizacional e do trabalho, também conhecida como POT, ser aí uma psicologia em destaque até hoje. Então veja, né, uma psicologia que passa a se preocupar com o ser humano nesse contexto novo de transformação no universo do trabalho. Então a globalização, a gente tem uma competitividade cada vez mais acirrada, a gente tem novas formas de fazer o trabalho, inclusive novos contratos de trabalho. Por exemplo, os trabalhos informais, os trabalhos temporários, as terceirizações. Começam, então, a surgir o interesse por entender o sofrimento no trabalho, a saúde mental no trabalho. Olha aí, temas que a psicologia organizacional e do trabalho vai começar a se apropriar. As competências exigidas aos trabalhadores, né, hoje, que não só são aquelas comportamentais ou muito operacionais, mas competências que vão indo lá para a linha das emoções, né, das relações interpessoais. Então, quantas mudanças que a gente foi enfrentando, que a gente vive, inclusive nesse cenário atual, e que a psicologia organizacional e do trabalho pode nos ajudar a lidar com essas mudanças. Fundamentos do comportamento humano nas organizações. Então, agora a gente vai começar a tratar do comportamento organizacional propriamente dito, né? E nós já estamos falando desde o início o quanto que essa disciplina ela tem um leque de possibilidades, né? Uma amplitude aí de conteúdos, de estratégias que envolve a vida humana dentro do trabalho. Então, vamos compreender. O objetivo do comportamento organizacional é estudar as relações humanas dentro das organizações. Olha aqui como a psicologia organizacional e do trabalho pode ser uma importante fonte de ajuda aí para a gente compreender essas relações humanas. E quando a gente fala em relações humanas dentro das organizações, nossa, abre-se, né, uma infinidade, né, de possibilidades de ações. A gente pode falar aqui do desempenho no trabalho, da produtividade, da qualidade do trabalho, a união em equipes, grupos, dinâmicas de grupos. A gente pode pensar nas condições de trabalho, nos produtos, nos serviços, enfim. Uma variedade, né, de ações, de práticas que levam à construção dessas relações humanas dentro das organizações. Então, uma citação do Dr. Robbins vai nos ajudar a entender esse campo de estudos, que é o comportamento organizacional. Então, esse campo, ele investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura tem sobre o comportamento dentro das organizações. O seu propósito, então, é utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional. Então, se a gente usar essa
essa definição do nosso autor, a gente tem aqui algumas dimensões importantes que a gente precisa considerar. A primeira, nós já falamos dela, o indivíduo, né? Este ser humano que está lá dentro da empresa, dentro de qualquer ambiente de trabalho, que tem a sua história de vida, que tem o seu modo de funcionar e que vai impactar aquele cenário onde ele está. E esse ser humano, uma vez dentro de um ambiente de trabalho, muito provavelmente ele vai executar as suas atividades em grupo, em equipe. Então, olha só o nosso segundo eixo aqui, né? Os grupos. E a gente tem a organização com as suas regras, com as suas normas, com o seu jeito também de funcionar, a sua cultura, que vai impactar na vida dos grupos e na vida do indivíduo. Sem levar aqui, sem deixar de pensar na sociedade, que também impacta diretamente a vida organizacional, individual e grupal. Então, o que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de várias vertentes dentro, né, das empresas, dos ambientes de trabalho, que estão o tempo todo interagindo. E a gente tem, nessas interações todas, né, forças fundamentais que afetam o comportamento humano dentro das empresas. Vamos dar uma olhadinha nessas forças. Veja lá. Nós já estamos falando dessas forças desde o começo, não é? Olha aqui, o ambiente é uma força que afeta o comportamento organizacional. Não só o ambiente que é construído dentro das organizações, mas o ambiente externo. Lembra a sociedade, né? Todo esse panorama social, as pessoas individualmente, em grupo, a estrutura da empresa, o seu jeito de funcionar, suas normas, as suas diretrizes e a tecnologia, que é uma força muito potente hoje, né? E a tecnologia hoje, ela está muito avançada, ela está muito sofisticada, tanto que a gente vê, né, o poder da tecnologia. Olha só, né, essa pandemia que a gente tem enfrentado, né? Que bom que a gente tem possibilidades de produzir relações mesmo à distância, né? Como é o nosso caso, por exemplo, né? As relações virtuais, né? E a tecnologia, ela tem moldado as pessoas nos seus estilos de vida, até mesmo nos seus valores. Basta você dar uma olhadinha ali nas crianças. Quem tem filhinho pequeno ou convive com crianças percebe isso. O quanto as crianças já muito pequenininhas começam com tanta facilidade a manusear os aparelhos tecnológicos, entrar na internet. A linguagem já é uma linguagem tecnológica, é muito interessante, né? Então, essas forças, elas impactam muito diretamente as pessoas, os grupos, né? Que dirá as organizações que dependem, né, dessa sociedade para poder fazer com que seus produtos e serviços, né, tenham os resultados esperados. E a gente está falando aqui de mudança. Até porque, embora a gente acredite que às vezes a gente não muda, né, tem pessoas que pensam assim, eu nunca mudo, eu estou no mesmo lugar faz anos, mas não é assim, né? Eu acredito que a única constante que a gente tem é a mudança, não é? A gente sempre muda, né? As mudanças podem até ser mais lentas, graduais, mas elas sempre acontecem. E dentro das empresas, elas podem ter um impacto muito sério. Olha aí essa pandemia, quantas empresas que tiveram que mudar os seus modelos presenciais para modelos virtuais, remotos, né, com home office, por exemplo, né? Como é que é isso? Como é que é lidar com as mudanças? Para a gente tratar sobre esse tema, veja no quadro, né, uma importante contribuição do Kurt Lewin, que é um psicólogo, foi um psicólogo alemão, estudou grupos, estudou equipes, e ele nos propõe um modelo de gestão da mudança. E nesse modelo, a gente tem 3 passos. O primeiro é o descongelamento, que é quando as velhas ideias e práticas, elas vão sendo abandonadas e desaprendidas, então a gente vai eliminando as resistências, né? Lembra quando começou a pandemia, começou a quarentena, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, a gente começou a receber as novas informações, até que a gente passa, né, a fazer parte da fase da mudança propriamente dita, também conhecida como movimento, que é quando as novas ideias e práticas, elas vão sendo aprendidas, né? Sendo inseridas no nosso comportamento. E, por fim,
a fase do recongelamento, que é quando essas ideias e práticas são definitivamente incorporadas ao comportamento. Isto é, hoje a gente já não sai sem a máscara, hoje a gente sabe da importância de higienizar, né, as mãos, de não abraçar, pelo menos por enquanto, não é assim? Então a gente já começa a se habituar com essas novas ideias e práticas, elas começam a fazer parte da vida da gente e a gente começa então a utilizá-las, né, na nossa rotina. Como é importante a gente pensar aqui nos gestores, né? Porque eles são agentes de mudança e dentro das empresas são eles que podem ajudar as pessoas a encararem a mudança da melhor maneira possível, trazendo aí bons resultados. Bom, agora chegou o momento da gente praticar um pouco e eu quero apresentar para você a nossa empresa, né, que vai nos ajudar aí a pensar teoria e prática. Veja, é a Uniforme Z. A Uniforme Z, ela atua no ramo de confecção de uniformes escolares já há 15 anos, então já tem um tempinho aí no mercado, só que ela conta com 40 funcionários, então é uma empresa relativamente pequena. Nós temos a Marta, que é a nossa gestora do RH, e nós temos a Paula, a gestora de produção. A Paula precisou contratar às pressas 3 novas costureiras para o seu setor. Apesar de serem experientes, essas novas costureiras não estavam acostumadas com os hábitos de trabalho das demais colegas. Uma delas, a auxiliadora, né, uma dessas novas costureiras, conversava demais, falava sobre todo tipo de assunto, queria organizar as estações de trabalho do seu jeito, além de ser extremamente emotiva e sensível. Esse comportamento acabou provocando o descontentamento das costureiras mais antigas, que passaram a isolar as costureiras novatas. Além disso, a produtividade delas começou a cair. Veja que até o desempenho no trabalho começou a ser prejudicado. Diante desse relato, será que o comportamento das pessoas dentro de uma organização pode afetá-la como um todo? E há algum tipo de intervenção nesse caso que provoque mudanças e melhore a relação entre as costureiras? Olha só que desafio, né? E eu acredito que muitos de nós já tenham passado por uma situação como essa, ou parecida com essa, né? De estarmos num determinado lugar, né, num grupo social, numa empresa ou qualquer outro grupo, e aí chegarem pessoas novas que a gente não conhece, aí a gente começa a fazer ali, né, algumas especulações, quem será, o que veio fazer, né? Às vezes a gente utiliza aquela expressão do dia a dia, o santo não bateu, não existe isso, porque nós somos seres humanos, faz parte, né? As relações humanas, elas são construídas devagar, né? A gente vai se apropriando do outro, conhecendo, conversando. Então, é justamente isso que aconteceu lá na nossa Uniforme Z. Aquelas novas costureiras chegaram, né? A gente já começa a entender que elas não tiveram, né, um preparo ali, né? Em especial pensando nas antigas, né? Para receber essas novas costureiras. E aí, infelizmente, a gente percebe que conflitos podem começar a acontecer entre esses dois grupos, né? As novatas e as antigas. Como que a gente pode resolver isso? O que a gente precisa levar em consideração para evitar esse tipo, né, de desconforto? Vamos ver. Cada pessoa, então, possui um conjunto próprio de características que a define e norteia suas atitudes e comportamentos. Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. Então, cada uma daquelas pessoas que estão ali são diferentes, possuem diferenças individuais. E essas diferenças fazem com que os comportamentos sejam distintos, pois cada um de nós tem a sua história de vida, a sua personalidade, seus valores, que são únicos. Então, talvez o meu jeito de ser seja para o outro encarado de uma maneira ruim, né? De uma maneira que eu não gosto, né? Mas é o jeito que o outro aprendeu? Como é que eu posso conviver com ele, mesmo ele sendo diferente de mim? Então, veja como são questões complexas e a gente precisa, então, compreender esse campo de conhecimentos, em especial, pensando nas gestoras, né? A Paula e a Marta. Por outro lado,
Ou melhor, de modo complementar, a gente tem que os estímulos do meio social influenciam o desenvolvimento da personalidade humana. Então, esse é um ponto tão importante porque ele nos leva a entender que a gente pode aprender novas formas de nos manifestarmos, novos comportamentos. Então, torna-se essencial compreender as pessoas e seus grupos dentro das organizações como determinantes para o comportamento organizacional. E aí, é muito legal se as gestoras investissem no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. Então, aquelas novatas, aquelas costureiras, elas podem aprender novas formas de ser, né, novas formas de se comportar, né, aprender as regras do lugar, elas podem aprender um pouquinho a respeito do que as antigas costureiras fazem, como elas fazem. Então, fundamental, e aí eu chamo a atenção para a atuação das gestoras, que haja esse preparo, esse planejamento, para que ambos, né, os grupos, as novatas e as antigas, possam então juntas unir esforços, né, e não se separarem, pelo contrário, né, fazerem do trabalho um trabalho produtivo, um trabalho bom, que cause aí bem-estar tanto para as novas quanto para as antigas costureiras. Chegou o momento da sua dúvida. E aí a professora vai te chamar aqui, ó. Eu quero que você, né, além de trazer a sua dúvida, que você possa também trazer um exemplo prático da sua vida. Olha que bacana, vamos compartilhar as nossas experiências. Será que você já viveu uma situação como essa que a gente acabou de relatar? Ou será que você já trabalhou dentro de uma organização, né, que você não se sentia bem, ou pelo contrário, você se sentia muito bem, você pôde crescer lá dentro? Traga para a gente a sua experiência. Também você pode trazer algum ponto da nossa primeira, né, do primeiro bloco da nossa aula que não ficou muito claro, que ficou um pouquinho confuso. A professora também pode te ajudar a compreender melhor, tá? Então, contribua. Eu espero a sua participação.
Querido aluno e querida aluna, até agora não tivemos dúvida, mas não deixe de participar, tá bom? Eu vou esperar a sua contribuição. Então, vamos continuar? Vamos falar sobre cultura organizacional? Já ouviu falar sobre isso? Eu acredito que sim, né? Aliás, o termo cultura é algo que a gente usa muito no nosso dia a dia, não é? Basta você pensar na cultura do lugar onde você vive. Como é? Quais são os costumes que você tem aí com a sua família, com seus amigos? Os hábitos, as normas e regras, aquilo que você considera certo e errado. Você está falando da cultura. A cultura é um conceito bem complexo também, inclusive estudado por outros campos do saber, sociologia, antropologia, a própria psicologia, que de um modo geral, né, e claro, vai ter várias definições, mas para nós aqui, cabe a gente entender que a cultura, ela é um conjunto de elementos que vai fazer com que um grupo social se torne um grupo muito individual, muito particular, diferente dos outros grupos aí dentro daquele cenário social. E a gente não pode esquecer que a organização, ela é também um grupo social. Então, a organização também se destaca das outras organizações que existem no mercado de trabalho por conta da sua cultura organizacional. Vamos entender o que significa? Veja no quadro. Então, a cultura organizacional, ela é o conjunto de crenças, valores, hábitos e atitudes compartilhados, essa palavrinha é muito importante, pelos membros de uma organização que a diferencia das demais. Então, veja, a cultura, ela funciona como a identidade daquela organização. Então, aquela organização, ela pratica determinados valores, determinados hábitos, jeitos de ser, as regras. Aquilo vai sendo aprendido por aquelas pessoas que estão ali, compartilhado e vai se tornando o jeito daquele lugar funcionar. É a sua identidade organizacional. E a cultura organizacional, ela molda as relações humanas dentro das organizações. Veja, né, que ela pode, então, impactar diretamente no comportamento das pessoas dentro das organizações, né? Então, olha só que conceito importante, né? Todas as empresas, então, têm as suas maneiras de ser, de funcionar perante o mercado de trabalho e vão, então, aos poucos, construindo essa cultura organizacional. Eu quero te apresentar um jeito muito interessante de pensar esse tema. Vamos ver no quadro, que é a forma de compreender cultura organizacional através do autor Edgar Schein. O Schein, ele vai dizer que a cultura organizacional pode ser descrita em 3 níveis. Então, para a gente poder entender melhor esses 3 níveis, eu quero comparar esses níveis à figura de um iceberg. Sabe o que é o iceberg? É aquela massa de gelo, né? Gigante que fica lá no mar, nos oceanos, que a gente vê nos filmes. Você sabe, né? Pois bem, vamos então tentar pensar um junto com o outro, tá? Nós temos na cultura organizacional um primeiro nível, que é o nível dos artefatos. Veja aqui, esse nível, ele é um nível mais superficial da nossa cultura organizacional, porque ele é representado pelas estruturas físicas daquela organização, por aquilo tudo que é possível visualizar naquela empresa, não só as estruturas físicas, a linguagem, os rituais que são ali praticados, as vestimentas, os horários de trabalho, os padrões de comportamento, as diretrizes, ou seja, os aspectos visíveis. Então, os artefatos aqui, eles podem ser comparados no nosso iceberg a essa pontinha de gelo que fica sobre a água, né, acima do nível da água do mar e que você consegue observar, que você consegue saber se é pequeno, se é grande, né? Que você consegue olhar, apontar. Então, essa é a primeira fase, esse é o primeiro nível. Num segundo nível, a gente tem um nível um pouquinho mais profundo da nossa cultura. É um nível considerado intermediário, o chamado valores compartilhados, que são aqueles valores considerados os norteadores de certo e errado dentro daquela organização. É o modo de agir dentro das empresas, através de valores e crenças que são conscientes. Quer dizer,
As pessoas, elas sabem que determinados valores e crenças são importantes para aquela empresa e elas passam a se comportar de acordo com esses valores, né? Ou não, né? Ou se rebelarem contra esses valores. Então, a gente tem nesse segundo nível, um nível mais intermediário, a gente pode dizer que esse nível no nosso iceberg vai ficar aqui bem na fronteira, né? Entre aquilo que é visível e aquilo que está submerso, aquilo que muitas vezes a gente não consegue identificar, que é justamente o terceiro nível. Então, a gente chegou agora num nível muito mais profundo, né, dessa cultura organizacional, que são as pressuposições básicas aqui de base, né? Isto é um nível mais profundo e mais oculto da nossa cultura organizacional, que são as crenças já solidificadas, enraizadas dos indivíduos dentro daquela organização e que acabam sendo inconscientemente traduzidos em regras implícitas. E as pessoas, então, elas vão demonstrando isso através das percepções, dos sentimentos, né, das interpretações. E isso tudo acaba sendo para essas pessoas modelos mentais de comportamento, ou seja, o modo como elas funcionam a ponto delas fazerem sem nem mesmo pensarem, né, no automático ali, está tão solidificado. E a gente pode comparar, então, esse nível ao terceiro, a essa camada aqui de gelo que fica submersa na água, né, no nosso iceberg, que é essa camada oculta, que a gente não consegue identificar, mas que vai impactar diretamente a vida das pessoas dentro das organizações. Então, diante desses níveis, esse nosso autor, o Edgar Schein, ele vai dizer que a cultura organizacional é o conjunto dessas pressuposições básicas. É aquilo que as pessoas vão aprendendo daquele lugar, vão tendo como certo, vão fazendo, o dia a dia, né, vai fazendo com que isso se torne um hábito, as pessoas vão compartilhando com as outras que vêm, aquilo vai se tornando solidificado naquele lugar. E a figura dos fundadores daquela organização é muito importante nesse momento, porque normalmente são eles que começam, né, com seus valores pessoais, aquele empreendimento, e esses valores vão sendo transmitidos para as outras pessoas que vão aprendendo, que vão compartilhando, disseminando, e aí a cultura organizacional vai sendo, então, gradualmente construída. É importante, claro, que uma organização solidifique a sua cultura organizacional, até porque é o modo como ela é identificada, como, né, você consegue localizá-la no mercado de trabalho. Então, para isso, é tão importante que os novos colaboradores, quando eles chegam na empresa, eles possam conhecer essa cultura. Nós chamamos esse processo de socialização. Vamos ver. É a socialização organizacional. Mesmo que os novos funcionários contratados estejam alinhados com os valores da organização, é imprescindível que eles sejam inseridos em um processo de aprendizagem e adaptação ao ambiente de trabalho. E esse processo, claro, facilita a integração do empregado com a organização e com a equipe de trabalho. Tanto que a socialização é conhecida também, né, pelo pessoal da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, como processo de integração. O próprio nome já diz, né? Integrar as novas pessoas à cultura daquele lugar, as regras, né? A vivência daquele lugar, para que ela também se sinta parte daquilo, para que ela se sinta acolhida. E aí, certamente, né, com um bom processo de socialização, as pessoas vão produzir e vão levar bons resultados. E o clima organizacional? O que a gente pode falar do clima, né? Muitas vezes a gente acha que clima e cultura são sinônimos, são dois conceitos que se assemelham muito. Na verdade, eles são, sim, conceitos que são muito próximos, que são interdependentes, um precisa do outro, mas eles têm as suas diferenças, né? Quando a gente pensa na cultura, nós estamos nos referindo àquele conjunto de elementos, né, que torna um lugar, uma organização, um grupo muito único, com o seu próprio jeito de funcionar.
certo? E aí a gente percebe que a cultura, portanto, ela é duradoura. É um fenômeno que não nasce da noite para o dia, né? As pessoas, elas vão gradualmente construindo aquela cultura organizacional e fortalecendo essa cultura. Já o clima diz respeito a como as pessoas se sentem, né, diante desses aspectos da cultura organizacional. Então, a gente está tratando aqui no clima de percepções, de sensações, de sentimentos, de estados de ânimo. Então, ou seja, como é que as pessoas se sentem com relação àquilo que elas vivenciam? E o clima, ele tende a ser passageiro, porque vai depender muito das variáveis às quais, né, ele vai, né, se interagindo ali. E até porque, né, as empresas vai passando também por mudanças, né, por processos, né, por novas fases, e o clima também tende a se adaptar a esses momentos. Vamos entender melhor? Veja. Então, o clima organizacional é o reflexo do estado de ânimo ou do grau de satisfação dos funcionários de uma organização em um dado momento. Então, perceba, nós temos muitas variáveis que afetam o clima organizacional. Algumas delas estão aqui para você. Por exemplo, as mudanças. Vamos pensar nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Quantas empresas tiveram que mudar, né, os seus modos, as suas operações de presencial para home office, certo? Como será que foi o início desse processo de mudança? Lá naquela fase de descongelamento, né, de mudança mesmo, como é que foi isso? Muito provavelmente as pessoas se sentiram preocupadas, né, se perguntando como é que vai ser, né, será que eu vou dar conta? Algumas não estavam tão familiarizadas assim com a tecnologia, se sentiram tensas. Então, olha só como o clima foi afetado. Mas a tendência é que quando as pessoas se ajudam, né, o tempo vai passando, as pessoas vão aprendendo essas novas formas, né? Que é ali até chegar na fase do recongelamento, o que acontece? O clima, ele tende a voltar a um estado mais equilibrado, não é? Por isso que a gente fala, então, que o clima ele é passageiro, ele vai se adaptando às variáveis às quais ele vai se envolvendo. Quais são essas outras variáveis? A liderança, as condições de trabalho, a comunicação, olha aí os aspectos pessoais, quer dizer, os comportamentos individuais das pessoas, a motivação, que é um conceito que nós vamos estudar melhor na próxima teleaula. E por falar em motivação, a gente pode já começar a entender que o clima organizacional, ele tem uma ligação direta com a motivação. Então, quando a gente pensa num ambiente agradável, quando a gente está num lugar gostoso de se trabalhar, a tendência é a gente se sentir motivado e isso, claro, influencia nosso comportamento e a eficiência do trabalho desenvolvido. Não é assim? Só que o contrário também é verdadeiro. Então, se você está num ambiente hostil, num ambiente com sobrecarga de trabalho, num ambiente que você não confia nas pessoas que estão ali, de repente, num ambiente que você faz o que você não gosta de fazer, como é que tende a ser o clima, né? O clima, ele tende a ser afetado, né? Claro que sim, né? Tende a ser um clima também de tensão, um clima mais ali propício para o estresse aparecer. Então, veja, né? O clima, ele vai demonstrar aí esse estado de ânimo, esse sentimento, essas percepções que as pessoas o tempo todo estão manifestando, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender, mas o tempo todo os afetos vão estar aí presentes no cenário organizacional. E existe uma ferramenta, principalmente para o gestor de recursos humanos, que ela é muito importante e que acho que a maioria, eu arrisco dizer que a grande maioria das organizações utiliza esse instrumento, né? Que é justamente a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima organizacional, ela vai medir esse clima. Mas quando a professora fala aqui medir, é muito importante você ter cuidado nessa palavra, né? Que às vezes a gente pensa, medir, então a gente vai pegar uma régua e a gente vai medir direitinho. Não, não é isso. É uma medida qualitativa, ou seja, você vai investigar um pouquinho melhor como que as pessoas se sentem naquele lugar. E um instrumento como a pesquisa de clima organizacional pode ajudar e muito. Vamos ver no quadro?
Claro, existem hoje modelos informatizados e vários tipos de modelos de pesquisa de clima. Só que eu trago aqui para você o mais tradicional deles, né? Você pode, então, fazer perguntas relacionadas a aspectos da cultura, do lugar, como, por exemplo, como você se sente em relação ao sistema de liderança existente? Olha aí, você já está querendo saber o que a pessoa acha, né, da relação de liderança. Como você se sente em relação à comunicação interna na empresa? E também outros aspectos da cultura, como políticas de gestão, as condições de trabalho, o relacionamento em grupos. E aí a pessoa que responde essa pesquisa, ela vai ter aqui alguns parâmetros de resposta, que vai do muito insatisfeito, ou seja, um descontentamento total, até o muito satisfeito, em que a pessoa se sente bem, se sente satisfeita em estar trabalhando neste lugar. Como todo instrumento, né, a gente não pode achar que os resultados de uma pesquisa como essa já trazem a verdade absoluta sobre as pessoas. Não. Lembra, as pessoas mudam, os cenários mudam, né? Até pensando nisso, os pesquisadores falam que é muito importante haver uma periodicidade, ou seja, as pesquisas serem aplicadas num determinado período, né? Pelo menos a cada 2 anos. Tem empresas que aplicam a cada ano, tem empresas que aplicam a cada semestre, né? É importante e é um instrumento muito valioso, mas ele não pode ser considerado como verdade absoluta. Se você identificou algo ali que está muito insatisfatório, isso é um ponto de partida para que você possa investigar. Vamos ver o que está acontecendo, né? E um outro ponto também fundamental, principalmente para você, futuro gestor, que é o sigilo. Você não pode jamais abrir a identidade das pessoas. Elas precisam se sentir confiantes em poder participar, senão é um tiro no pé, não é? As pessoas não vão querer participar. Ou se elas participam, elas não vão ser tão sinceras. Então, é muito importante aí o sigilo, a confidencialidade ser garantida nesses processos. E olha aí que ferramenta muito bacana para a gente utilizar, que pode nos ajudar muito no dia a dia de trabalho. As representações sociais e a comunicação. Chegamos num ponto muito bacana, muito importante, mas também muito delicado, que é falar de linguagem, de comunicação. Apesar da gente achar que é fácil, às vezes, a gente se comunicar, né? Mas não é não, né? A comunicação, ela nos prega peças, a gente precisa ter muito cuidado. Antes da gente falar da comunicação mesmo, propriamente dita, eu quero te apresentar um conceito que é muito estudado pela psicologia social, que são as representações sociais. Bom, a gente sabe que a gente nasce, né, num mundo que já está preparado para receber a gente, com suas regras ali na sua família, né? Quais são as regras, as normas, os valores? Quando você nasceu, você já começou a se apropriar disso tudo, não é? Então, você vai aprendendo, né, todos esses elementos, você vai recebendo esses aprendizados. Esses aprendizados fazem parte das representações sociais. Então, quando a gente fala de representações sociais, a gente está falando de um tipo de conhecimento que é compartilhado e produzido socialmente. Vamos ao quadro. Por meio delas, das representações sociais, nós conseguimos dar significado às ideias, pessoas, objetos e acontecimentos e, com isso, nos tornamos seres sociáveis, partilhando o nosso mundo com as pessoas que nos cercam, podendo, assim, administrar, compreender e enfrentar o mundo à nossa volta. Veja que conceito interessante, né? Então, as representações sociais nada mais são do que um modo, né, de conhecimento, uma forma de conhecimento que vai sendo produzido por um determinado grupo, num coletivo, e essa forma de conhecimento vai sendo compartilhado por aquelas pessoas e isso vai fazendo com que a realidade daquelas pessoas vá se tornando uma realidade comum, uma realidade familiar. Eu gosto muito de dar o exemplo de uma comunidade pequena. Imagine uma comunidade pequenininha que tem ali os habitantes dessa comunidade, né? Uma comunidade simples. E aí o que acontece? Nessa comunidade, quando alguém fica doente, existe lá uma senhora que é muito respeitada e essa senhorinha, ela vai plantar, ela planta no quintalzinho dela ali
plantas, ervas. E aí se produziu a ideia de que justamente essas ervas, essas plantas e a forma de se comportar dessa senhora alivia o sofrimento daquele que está doente. Olha que interessante, é uma representação social do que é o alívio do sofrimento, né, de como você pode ajudar a pessoa que está em condição de sofrimento. Então, veja, é uma forma de conhecimento que foi sendo produzido ali, naquele lugar, naquele espaço, aquilo foi aprendido, foi compartilhado e as pessoas, então, elas utilizam essa forma, essa ideia para significar o mundo onde elas vivem. Você se lembrou da cultura organizacional? Olha aí, né? Então, a gente pode até associar os dois temas. Então, quer dizer, uma cultura organizacional, ela é um conjunto de representações sociais, dessas formas de conhecimento que vão sendo produzidas em determinado espaço, né? No caso, dentro das organizações. E para que a gente possa, então, produzir, disseminar essas representações sociais, a gente utiliza a nossa linguagem, a nossa forma de se expressar, a nossa comunicação. Vamos falar sobre isso? Bom, a comunicação não é nada simples, apesar de que a gente faz isso o tempo todo. Para a gente poder estudar um pouquinho mais a comunicação, eu trago para você, de uma maneira mais didática, o processo de comunicação dividido em alguns dos seus elementos, tá? O primeiro deles é o emissor, que é aquele que vai emitir uma mensagem. Então, a gente tem aqui a nossa emissora. Essa emissora, então, ela vai emitir, vai enviar uma mensagem, olha aqui a mensagem sendo enviada para um receptor, que é o outro elemento do nosso processo de comunicação. E essa mensagem, ela vai ser enviada por meio de um canal, que é o caminho, é o meio pelo qual a mensagem vai ser enviada, que pode ser o canal verbal, a fala ou a escrita, o canal não verbal, veja, gestos, posturas, até mesmo a língua brasileira de sinais, o canal virtual mediado pela tecnologia. E quando a nossa emissora, ela vai enviar uma mensagem, ela passou por um processo chamado de codificação. Quer dizer, essa mensagem, ela precisou ser codificada, ou seja, ela precisou ser adaptada em uma linguagem acessível, uma linguagem formal, para que ao chegar no receptor, esse receptor possa entender aquilo que a emissora quis transmitir. Só que quando chega no receptor, acontece um outro processo, a decodificação, que é o momento em que esse receptor, ele vai interpretar essa mensagem e aí ele vai usar para isso os seus recursos humanos, as suas percepções, aquilo que ele conhece do mundo, que ele acha de certo e errado. Olha que interessante esse diálogo. Carlos, você foi promovido. Fui demitido, meu Deus, o que vou fazer agora? Olha aí a distorção, né, na comunicação. O que acontece, então, nesse processo? Nós, seres humanos, passamos pelo processo de percepção. A percepção, ela vai se iniciar no processo de sensação, que é quando a gente toma consciência dos estímulos aos quais a gente está exposto por meio dos nossos órgãos dos sentidos. Lembra deles? O olfato, paladar, a visão, a audição, o tato, os nossos 5 sentidos. Então, tudo que a gente recebe do mundo ao nosso redor passa pelos nossos órgãos dos sentidos. O que a gente faz com isso? A partir desse momento, nós atribuímos significado às informações recebidas, relacionando-as com as experiências passadas ou atribuindo-lhes novos significados. Então, esse processo de percepção nos leva a compreender que cada um de nós recebe essas mensagens do mundo de uma maneira particular. Olha aí a decodificação, a gente vai interpretar essas mensagens. E aí é um pulinho para a gente distorcer, né, as comunicações, para a gente ver barreiras no processo de comunicação e o quanto que a gente precisa ficar atento para evitar que essas barreiras aconteçam. Quais são elas? Temos aqui alguns exemplos, as barreiras pessoais, que são as limitações humanas. Por exemplo, você está assistindo a aula, mas você está muito preocupado com uma pessoa sua que está doente, com um familiar seu que está doente, né? É uma barreira pessoal que está impedindo você de receber de uma maneira mais fluida a comunicação.
Nas barreiras físicas, a gente tem as interferências do ambiente. Você está ouvindo a aula, mas cai um objeto no chão fazendo barulho, né? Então, é uma interferência do ambiente. Ou ainda as barreiras semânticas, que são as distorções ou limitações da comunicação, né? A linguagem, os símbolos. Quando, por exemplo, você está num país que você não conhece, diferente, e lá fala-se também uma língua diferente, você não sabe como conversar com as pessoas, é uma barreira semântica, vai certamente prejudicar o processo de comunicação. Então, olha só, como é tão complexo a gente falar sobre isso, o que, né, torna ainda mais urgente a gente falar, a gente compreender, a gente estudar esse tema, em especial pensando nos gestores, né? Porque eles podem aí ser um canal importante, né, para que as comunicações sejam cada vez mais fluidas, né, mais abertas e possam trazer bons retornos para as pessoas. Vamos voltar à nossa empresa e nós vamos ajudá-la em seu processo de comunicação. Vamos acompanhar. Você se lembra do que aconteceu com a equipe da Paula? Lembra que ela contratou as novas costureiras, mas aí as novatas chegaram e as antigas ficaram um pouquinho incomodadas, não é? Então, agora a gente vai ajudar a Paula a compreender melhor o processo de comunicação com as costureiras da sua equipe. A gente já percebeu, então, que a comunicação falhou muito, né? Nesse primeiro contato aí das novas costureiras com as antigas. Como que a Paula, então, pode agir para evitar comportamentos insatisfatórios em sua equipe? E o que a Paula deve considerar em um processo de comunicação eficaz? Então, vamos resolver. Bom, para que haja uma comunicação eficaz, é preciso um emissor atencioso e preocupado com seus receptores. Então, toda vez que a gente vai transmitir uma mensagem, a gente precisa pensar: quem é a pessoa que vai receber? Quem é esse nosso público? O que ele sabe? O que ele conhece? Como é que eu posso deixar a minha mensagem mais fácil de entender, mais detalhada, né? De uma forma em que a pessoa, de fato, consiga compreender aquilo que eu vou transmitir. Mas, por outro lado, né, a comunicação não se faz apenas de emissores, os receptores também precisam estar dispostos a ouvir, se abrir para a mensagem, e a empatia, nesse caso, ela é fundamental. Aliás, é uma competência que a gente hoje precisa tanto, né, nos nossos tempos atuais. Um comportamento que demonstre empatia faz toda a diferença. A gente conhece a empatia como aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, não é? No caso da nossa empresa Uniforme Z, como era importante que as pessoas que estavam ali na casa colocassem-se, né, no lugar das novas costureiras, da auxiliadora, das outras colegas que acabaram de chegar, entendendo que elas estavam ali num lugar novo, que ainda não conheciam as regras. Talvez a auxiliadora, se manifestando daquele jeito, ela estava tentando ser legal, ser agradável, estava tentando, né, fazer amizade ali com as pessoas. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar dessas novas costureiras, abrir para ouvi-las, também para falar, para muni-las de informações importantes. Então, concluindo, faltou um bom processo de socialização. E aí a gente precisa puxar a orelha das gestoras, né? A Marta e a Paula, nesse caso, né, elas precisaram ter pensado nisso, né? Elas precisariam ter planejado um processo de integração. Imagina que bacana, né? As meninas novas chegando e aí no primeiro dia de trabalho elas poderem conhecer as suas colegas, conversar, se apresentar, ouvir as antigas, ouvir como é o método de trabalho, aprender junto ali, talvez até passear pela empresa, conhecer os outros setores, né, os outros líderes. Tudo isso é importante, conhecer missão, visão, valores, para que então essas novas costureiras se sentissem acolhidas, se sentissem ali parte daquele lugar e as antigas não se sentissem tão ameaçadas, né, tão desconfortáveis com a presença das novas colegas. Então, tudo isso é importante e pode ser planejado num bom processo de socialização. Vai aí uma dica fundamental para os gestores. Chegamos a mais um momento de dúvidas e agora é a sua vez.
traga para nós, né, um comentário, traga uma dúvida, se você quiser que a professora retome algum ponto, esse é o seu momento, tá bom? Então, te espero.
pessoal, também não tivemos dúvidas, né? Mas a gente está trabalhando aqui nessa disciplina e vamos trabalhar temas que são bem delicados, né? E eu espero mesmo que as nossas teleaulas, né, o material que você tem acesso, todo o material, todo o conteúdo, possa ser para você aí um despertar, né, de querer buscar cada vez mais, querer se aprofundar cada vez mais, como é importante, né? E são temas que precisam ser o tempo todo explorados, estudados, para que a gente possa sempre pensar em estratégias e ajudar as pessoas a viverem melhor onde elas estiverem, tá bom? Então, vamos finalizar? O que a gente pôde trabalhar nessa nossa teleaula? Vamos chegar junto aqui, venha comigo. Bom, no primeiro bloco da nossa teleaula, a gente trabalhou o indivíduo. A gente falou quanto é importante observar esse ser singular, né, na manifestação da sua personalidade, seus valores, suas atitudes. E também a gente entendeu que o indivíduo singular, ele é diretamente influenciado pelo meio social ao qual ele vive, pelas relações que ele vai construindo. Também falamos da psicologia, a psicologia, esse campo científico que nos ajuda a compreender esse ser humano, em especial a psicologia organizacional e do trabalho, que vai olhar especificamente para a relação humana dentro do trabalho. E aí nós fomos compreender diretamente o comportamento organizacional. Quais são os fundamentos, quais são as forças que afetam diretamente o comportamento organizacional. Falamos sobre a mudança, né? A mudança é uma constante, o quanto que é relevante os gestores serem agentes de mudanças, planejarem, né? Pelo menos minimamente, para que as pessoas encarem a mudança de um modo positivo, absorvendo os seus aprendizados. E também, o que a gente pode compreender? A gente pode falar sobre a cultura organizacional. Falamos, né, o que é cultura organizacional, falamos sobre um modo de entender a cultura organizacional através de um autor, o Edgar Schein, que nos apresentou os 3 níveis da cultura organizacional. Também falamos sobre a socialização organizacional, que é esse processo de integração que vai apresentar para aquele que chega essa cultura, esses aspectos da cultura, fazendo com que a pessoa se sinta ali pertencente àquele lugar, se sinta parte daquele universo. Também tratamos do clima organizacional, né? O clima que está diretamente relacionado à cultura, mas que diz respeito ao estado de ânimo, à satisfação e à percepção das pessoas com relação aos aspectos daquela cultura. E o clima, ele tende a se atualizar constantemente, né? E existem aí variáveis que podem afetar esse clima. Também falamos sobre a pesquisa de clima organizacional, um instrumento poderoso, um instrumento muito interessante para que os gestores lancem mão e para ajudá-los a investigar um pouquinho melhor quais são as percepções, né, das pessoas ali naquele lugar, mas sem esquecer do sigilo, né? E sem esquecer também que se trata de apenas um instrumento que não pode ser levado como verdade absoluta, mas que deve ser, né, uma base ali para que novas investigações aconteçam e novas estratégias também aconteçam. E, por fim, nós trabalhamos as representações sociais e a comunicação, né? Falar em ser humano é falar em relação humana, e as relações humanas se dão por meio da linguagem, da comunicação, seja ela verbal, seja ela não verbal, né? A gente se interage, a gente se relaciona, e a partir daí a gente já entendeu que é um processo complexo, porque nem sempre aquilo que eu quero te informar, você entende da maneira como eu quis transmitir. Existem aí, né, as percepções e as barreiras de comunicação que podem distorcer todo esse processo, né? Então, precisamos ficar atentos a tudo isso e também ajudamos a nossa empresa, a Uniforme Z, a evoluir um pouquinho mais e a ajudar na relação entre as novas e as antigas costureiras. Sendo assim, me despeço de você, te espero daqui a pouquinho na nossa aula Atividade e também na nossa próxima aula. Um abraço carinhoso e até lá!